Olá, boa noite para quem é de Moçambique e boa tarde para quem é do Brasil. Bem-vindos a esta conversa índica, bem-vindos, bem-vindas. Gustavo Tanaka, é muito bom ter-te aqui hoje. Já há muito tempo que eu te queria ter aqui. Bem-vindo e muito obrigada por estares aqui hoje, Gustavo. Ah, imagina, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Para mim é uma grande honra poder conversar com você, a gente fazer essa conexão atravessando o Atlântico, né? Então, uma grande honra estar aqui. Muito bom. Então a gente vai estar a conversar hoje sobre esta coisa da nova era, da humanidade, o retorno à nossa essência, voltar ao natural, não é? E perceber que talvez o normal, aquilo que a gente considera normal, talvez não é assim tão normal, né? Então, mas Gustavo, eu gostava que tu falasses. Eu geralmente gosto que os oradores falem na primeira pessoa. Fala um bocado de ti, Gustavo. Quem é o Gustavo primeiro, não é? Tivemos assim uma pequena sinopse tua, mas eu gostava que tu falasses um bocado de quem é o Gustavo, o que é que o Gustavo faz, Uhum. o que é que tem sido assim a tua jornada, não é? Eu sei que tu já há alguns anos que soltaste das amarras do sistema, eu acho isso super inspirador e no fundo, Gustavo, eu acho que todos nós, ou a maior parte de nós, estamos a querer isso, a querer fazer isso e não estamos a saber como. Essa que é a verdade. E eu tenho estado a conversar com muita gente aqui, pronto, aqui em Moçambique, não só em Moçambique, outros países também, e o que eu sinto é isso, é uma coisa que eu ouço muito, Gustavo, o pessoal a dizer quem me dera que as coisas voltassem ao normal, quem me dera que a vida fosse como era antes, né? E depois eu penso, nossa, mas será que o normal que a gente considera que é normal, será que a gente devia voltar para esse normal? E é engraçado que quando eu falei contigo, tu disseste logo, Nereida, eu não gosto da palavra normal. Eu gostei muito. Então, Gustavo, fala-nos um bocado de ti e obrigado uma vez por estares aqui, muito obrigada. Eu conheci-te há alguns anos e conheci-te através daquele artigo que tu escreveste, algo extraordinário está acontecendo no mundo. Eu depois vou pôr aqui o link, todo mundo devia ler esse artigo, se ainda não leram. É um artigo que teve milhões de visualizações e comentários e acho que até foi traduzido, não é? Noutras línguas, não é, Gustavo? De tanto impacto que teve aquele artigo. E pronto, a partir daí eu comecei a seguir o teu trabalho e eu disse, nossa, eu tenho que ter o Gustavo numa live comigo um dia. Então, finalmente aconteceu. Gustavo, uma vez mais, muito bem-vindo e conta-nos um bocado de ti. Hum, tá certo, obrigado, Nereida, agradeço mais uma vez. Então, é muito maravilhosa a tecnologia, né? A gente poder fazer uma conexão dessa assim, atravessar o oceano para a gente poder trocar e compartilhar os aprendizados. Eu acho que isso é uma coisa que talvez os nossos ancestrais faziam com um pouco mais de frequência, né? Lá atrás, antigamente, assim, os povos se encontravam para trocar conhecimento, trocar aprendizados. E a gente poder fazer isso dessa forma, né? Conectados na mesma língua portuguesa, eu acho que é uma grande forma da gente seguir aprendendo e evoluindo. E é o que eu gosto de fazer. Então, eu sempre gosto de me apresentar. Tem sempre o desafio de me apresentar, né? Porque são várias histórias que acontecem dentro da minha própria história. Mas eu gosto de dizer que eu sou um ser humano aqui em evolução. Um ser humano num processo de aprendizagem, de desenvolvimento contínuo, buscando fazer o melhor que eu posso para aproveitar bem esse grande presente que é a vida. Eu acho que viver é algo bastante sagrado e bastante desafiador também, porque a gente não recebeu um manual de instruções de como viver aqui, né? Então a gente nasce e aí quando a gente é criança, a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente brinca, canta, desenha, pula, dança. E aí, à medida que a gente vai crescendo, vamos recebendo aqueles nãos da sociedade, e não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que casar, tem que ter filho para se aposentar e ser feliz em algum momento, né? E eu praticamente vivi 30 anos da minha vida tentando me adaptar a esse mundo que eu vivia. Nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Brasil, e vivi praticamente a minha vida toda em São Paulo. E São Paulo é uma cidade muito voltada para o trabalho, sabe? É uma cidade tem
quase 20 milhões de habitantes, né, na grande São Paulo, assim, então é um país, né, é muita gente. E muito voltado para o trabalho, para esse mundo mais competitivo e um pouco frenético, até bastante desconectado da natureza. E eu me adaptei muito naturalmente a isso. Naturalmente, não, talvez de uma forma um pouco mais forçada, mas eu me adaptei a esse mundo, tentando me encaixar. Eu fui fazer faculdade de administração de empresas, e aí depois comecei a trabalhar no mundo corporativo. E aí, logo no mundo corporativo, depois de alguns anos, eu comecei a perceber que, opa, tem alguma coisa aqui que não está fazendo muito sentido, porque teoricamente eu estou curtindo feliz. Teoricamente eu deveria estar realizado, mas eu não estava realizado. Eu senti um vazio muito grande, gigante, né? E aí, então, 12 anos atrás, eu comecei um processo de busca pessoal, de compreender o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, quais são as possibilidades, sabe? O que eu posso fazer a respeito disso, assim? Será que é assim mesmo? E tinha uma parte minha interna que sabia que não era assim, sabia que tinha uma outra forma de viver, né? Então, 12 anos atrás, eu comecei uma busca a partir dos livros, tive contato com os livros de espiritualidade, de autoconhecimento, que a minha mãe já lia há muitos anos, né, e eu nunca tinha dado muito valor para isso, para os ensinamentos que ela me trazia, e hoje eu consigo honrar e reconhecer a força que tem da espiritualidade por parte da minha mãe. E meditação, yoga, práticas que foram fazendo eu começar a conseguir me escutar um pouco mais, né? Mas ainda assim, sempre fui muito ligado ao trabalho. Eu tenho a tendência de, eu gosto muito de trabalhar, né? Então, tenho a tendência de, se eu não me observar muito, eu acabo virando um workaholic e trabalhando demais. Então, mergulhei de novo no mundo do trabalho, na verdade, depois a partir do empreendedorismo, né? Então, depois de deixar o mundo corporativo e começar esse processo, entrei numa busca e também empreendendo, e aí empreendendo muito, trabalhando muito, voltei para o mesmo lugar, de estar trabalhando demais, né? E comecei a ter algumas dificuldades na minha vida que nunca tive até então, nunca havia tido. E onde eu comecei a ter dificuldades de fazer um negócio novo que eu tinha começado a prosperar da forma que eu imaginava. E aí acabei entrando numa grande crise pessoal, assim, de não entender mais nada como a vida funcionava, por que que minha vida tá difícil assim, e aí de novo, o que que eu faço, né? E aí 5 anos atrás eu tive uma grande transformação, que foi quando eu acredito que passei a ser verdadeiro comigo mesmo, pela primeira vez na vida, sabe? E ser verdadeiro comigo mesmo naquela época era eu aceitar e assumir que eu não estava conseguindo dar conta da minha vida e precisava de ajuda. E conversar com algumas pessoas pedindo ajuda, conversar com os meus pais, foi muito desafiador para mim, né? Mas foi muito bonito, porque naquele momento eu percebi que tudo aquilo que eu mais tinha medo era fracassar, decepcionar os meus pais. E eu vivia não tentando prosperar naquilo que eu acreditava, mas fugindo de uma condição que era esse fracasso, né? Então, quando eu tive essa possibilidade de, pô, de conseguir falar a verdade, de me expressar, me libertei de um peso muito grande que eu carregava. E comecei a ter coragem para compartilhar aquilo que eu acreditava, né? Então, a partir daí começaram a surgir os meus textos. Fui, o universo foi muito generoso comigo, assim, porque a partir do momento que eu me abri um pouco mais, eu comecei a receber muitas oportunidades que eu nem sabia que eram possíveis para mim, de poder fazer palestra, de poder conhecer pessoas, participar de eventos, né? E aí comecei a organizar a minha vida a partir disso, né? De compartilhar aprendizados, que é o que eu gosto de fazer. Eu amo aprender. Eu aprendo com todas as pessoas que eu converso. Então eu gosto de aprender e compartilhar. Então eu contei essa história só para chegar até aqui. Hoje a minha vida basicamente é aprender, compartilhar e servir. Sinto que eu consegui fazer um belo trabalho interno, assim. Reconheço que foi resultado de bastante dedicação pelos últimos anos, né? De olhar para as minhas questões, para as minhas sombras, para as minhas mágoas, aprender a perdoar, aprender a ter humildade, ter fé, várias virtudes que eu fui aprendendo, que eu fui me desenvolvendo e me fazem hoje estar bem em paz, sabe? Me sinto hoje uma pessoa super em paz, assim, consigo viver num estado bem de tranquilidade. E isso me coloca no lugar de tentar servir, de como é que eu posso ajudar, então. Se eu conseguir fazer isso, como é que eu posso ajudar outras pessoas? E aí eu tenho olhado então para algumas causas que eu defendo, primeiro apoiando homens no caminho do autoconhecimento, né? Ajudando pessoas com o processo que eu desenhei de autoconhecimento a partir da escrita. Agora tenho me envolvido mais em algumas causas sociais, então estou envolvido em algumas questões, uns projetos com pessoas em situação de rua, a causa indígena aqui no Brasil. Então,
é uma vida de serviço, assim, de aprendizado, me divertindo bastante. Tenho ainda, obviamente, como todo ser humano, as minhas questões, os meus desafios, né? Dou as minhas cabeçadas aqui, dou umas tropeçadas, mas sigo caminhando. Então, falei bastante já. Nossa, Gustavo, muito obrigada. É assim, eu acho que esse pequeno resumo que tu fizeste, ah, não sei, faz-me sentir que tu realmente és uma pessoa que já está no caminho, neste caminho do autoconhecimento e isso é muito bom porque tu és homem e pronto, é assim, eu sei por aquilo que eu tenho visto, é assim, eu sou terapeuta e sou mulher e tenho conversado com vários homens e eu sinto que é um grande desafio, principalmente para os homens, esta questão do autoconhecimento, do parar e tentar perceber quem sou eu, né? Qual é a minha verdade, o que é que eu quero. Então eu sinto que tu já estás nesse caminho, Gustavo, e é tão bonito aquilo que estás a fazer e mesmo com o Brotherhood, que foi aquilo que tu fundaste, o movimento que tu fundaste, né? Ajudar outros homens nesse processo. Nossa, é muito. Inspirou-me, assim, inspirou-me imenso. Eu até lembro-me, Gustavo, que quando eu comecei a ver esse teu trabalho do Brotherhood com outros homens e tal, eu comecei a falar com alguns homens aqui, sabes? Aqui em Maputo, que é a capital de Moçambique, onde eu vivo, não é? Eu comecei a dizer, nossa, já há esse movimento assim lá no Brasil e em outros países, vamos lá fazer uma coisa similar aqui. É assim, vocês são homens, organizem-se, façam qualquer coisa. Eu sou mulher, eu não posso entrar aí, né? Não é muito meu departamento. E fiquei super feliz porque, passado um bocadinho, depois surgiu um amigo meu, que é o Akshay. Ele é terapeuta tântrico, é o primeiro terapeuta tântrico moçambicano. Okay? Ele, por acaso, fez o curso aí no Brasil. E, nossa, ele tem estado a fazer coisas super maravilhosas com os homens, tem estado a fazer círculos de masculinidade, etc. E aí é que está. Porquê que eu estou a falar disto, Gustavo? Porque falando de quebrar paradigmas, falando de voltando ao natural, né? Deixando aquilo que a gente acha que é normal, a cura do homem também faz parte disso, ok? Porque a gente fala-se muito do empoderamento feminino, etc. Mas e o homem? O homem onde é que fica? Qual é o papel do homem nisso, né? Então, é assim, eu não quero alongar muito nisto, porque por acaso este sábado vamos ter uma conversa com 4 homens, um deles até é brasileiro, e vamos falar mesmo sobre homens, o que é que os homens sentem sobre isto, etc. Mas era mesmo só para dizer que aprecio muito o teu trabalho, Gustavo, estás de parabéns, inspira-me imenso e acho que tem inspirado muita gente aqui em Moçambique. Por aquilo que eu ouvi, há muita gente que te conhece aqui, não sei se tu sabes. Eu só conheço você. Não, muita gente que te conhece aqui e acho que vais começar a receber outros convites. É a minha intuição, espero por outros convites. Mas então, Gustavo, falando então daquilo que é, vamos lá, estes tempos que a gente está a passar, não é? Uma das coisas que eu ouço muito com o pessoal com quem eu converso, o pessoal está muito aflito, no sentido de há pessoas a perderem emprego, não é? E perdendo o emprego, claro, perdem aquele rendimento que estavam habituados durante anos e anos. Há pessoas que perdendo o emprego quase que perdem a identidade, né? É incrível, né, Gustavo? Como a gente se identifica tanto, não é? Com o sistema e com o nosso trabalho, com o nosso emprego, e com nossos títulos, os rótulos, etc. A gente identifica-se tanto com isso, né? Que quando a gente perde, a gente fica perdido. E é o que está a acontecer. É o que está a acontecer com muita gente, Gustavo. Então, eu gostava de ouvir de ti, Gustavo, qual é a tua percepção, daquilo que é a tua experiência, daquilo que tem sido este teu processo de quase que desligar-te do sistema. O que é que tu achas disto e como é que tu achas que a gente pode realmente se reencontrar no meio de tanta loucura, de tanta perdição que está a acontecer agora? Certo. Bom, eu não consegui me desligar do sistema porque eu estou aqui conversando com você, por exemplo, usando um computador aqui que eu comprei, usando a internet, então não é uma vida tão fora do sistema assim, mas talvez eu tenha conseguido me libertar um pouco das prisões mentais, sabe? Das necessidades que são plantadas nas pessoas, né? E eu acredito muito que a gente está tendo a oportunidade com essa pandemia de repensar a forma como a gente vive, porque é meio óbvio que a gente vive de uma forma não natural. É só a gente olhar para o que a gente faz com a natureza, com o planeta Terra. A gente está destruindo florestas, colocando o solo cheio de veneno,
a gente mata os animais, polui os oceanos. Então, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Só que de certa forma as pessoas elas entram naquele, ah, mas é assim mesmo. Ah, mas tem que ser assim, sempre foi assim. E primeiro que não sempre foi assim, nem sempre foi assim, né? É algo que é recente na história do planeta Terra. Se a gente pegar o ser humano, ele foi o último a chegar, né? E ainda dentro da história do ser humano faz pouquíssimo tempo que a gente está vivendo de uma forma tão destrutiva. Então, alguma coisa tem que acontecer para mudar, né? Se a gente quiser continuar aqui, porque eu acredito que a Terra vai sobreviver, ela vai seguir, mas aí ela vai dar um jeito de vai dar um jeito de tirar aquilo que está atrapalhando a sua própria saúde, né? Então, eu acredito que o ser humano vive de uma forma muito destrutiva. E a gente é destrutivo com a natureza e com outros seres humanos também. É só a gente olhar quantas pessoas sofrem, é só a gente olhar quantas pessoas estão passando em situação de vulnerabilidade extrema, passando fome, gente que está sem assistência nenhuma, né? Então, é uma forma muito desconectada de viver, onde é basicamente o cada um por si, né? Cada um pensa no seu, pensa no seu e no máximo na sua família, de repente, ali. E pouquíssimas pessoas são aquelas que estão pensando por todos, né? Proporcionalmente. Existe muita gente fazendo coisas boas, mas proporcionalmente é bem menos do que a maioria das pessoas que está simplesmente vivendo por si. E a pandemia, eu acho que trouxe essa oportunidade da gente tomar consciência de como nós estamos todos conectados, né? A gente pegar, então, o Covid-19 como um vírus que começou na China, e de repente o planeta Terra inteiro, todos os países parados, fechado, não saindo, não podendo sair de casa. Olha como a gente está conectado. Então, primeiro, vamos lembrar disso, né? A gente está conectado aqui, a gente não está separado. A gente é parte do mesmo organismo. Então, já começa a trazer um pouco dessa consciência, né? Aí, eu percebo que muita gente começou a ficar com medo medo de não ter a mesma segurança que sempre teve com o seu trabalho, porque a economia mudou, mudaram as circunstâncias. E para mim isso é uma grande libertação, porque a verdade é que não existe essa segurança gerada por um emprego. Porque você pode ter um emprego numa multinacional, numa empresa super sólida, mas pode ter uma crise financeira e a empresa te manda embora. E aí tudo aquilo que você dedicou à sua vida, você já não tem mais, né? Como é o que está acontecendo agora com muita gente. Então é uma ilusão. Essa segurança é falsa. Onde está a verdadeira segurança, né? A verdadeira segurança está na vida, a gente confiar que a vida está cuidando da gente, que existe algo maior, né? Se a gente trouxer para a espiritualidade, mas a gente nem precisa entrar nesse plano da espiritualidade, a gente pode falar da natureza mesmo. A natureza está nos dando o ar aqui para a gente respirar, né? Tá dando sol, tá dando água, tá dando alimento para a gente está sendo cuidado, né? E se a gente soubesse articular de uma outra forma, a gente consegue fazer os próprios seres humanos cuidarem uns dos outros, que é o que deveria acontecer, é o que deveria ser natural, né? Então eu acho que está tendo uma grande oportunidade de repensar algumas coisas e se reconectar com a natureza. Então, eu tenho muitos amigos em São Paulo, hoje eu não estou em São Paulo, mas tenho muitos amigos em São Paulo e em grandes cidades também, que são pessoas que não estão mais aguentando ficar na cidade. E estão sentindo muita falta da natureza, porque não aguentam mais ficar num apartamento, estão querendo sair, estão querendo mudar. E aí agora, com a pandemia, as empresas começaram a permitir um pouco mais o trabalho em home office, trabalho remoto. Então, agora é possível. Então, tem uma transformação acontecendo, né? Desse chamado das pessoas pela natureza, por aprender a plantar o seu próprio alimento, por se reconectar mais com essa energia da terra. E quero dividir uma história, só para fechar essa parte. Então, eu tenho me envolvido agora muito nessa causa das pessoas em situação de rua, né? Porque eu acredito que são seres humanos que estão numa situação bastante vulnerável e acredito que, como eu tô bem comigo mesmo, assim, tô resolvido em muitas das minhas questões, eu posso estender um pouco do meu olhar para eles, né? E aí ontem mesmo eu fui fazer uma visita com um grupo aqui e tenho aprendido muito com uma pessoa que está há 36 anos trabalhando com pessoas em situação de rua, então ela tem me ensinado muito, assim, né? E ela puxou uma conversa com o pessoal assim na rua e aí pediu para falar assim, o que está acontecendo de bom na rua nesse momento com essa pandemia? E aí uma coisa que uma das pessoas da rua falou foi o seguinte: aumentou a solidariedade das pessoas. Então as pessoas elas estão fazendo mais doação,
tem mais gente trazendo comida, tem mais gente trazendo cobertor. Então aumentou a solidariedade, né? E eu achei isso muito bonito, porque se a gente olha aqui no Brasil, e acredito que em Moçambique também deve ter uma questão parecida com essa, existe muito descaso do poder público, né? Descaso das pessoas que estão no poder, dos governantes e tal. Então, se a gente esperar que os governantes façam essas transformações, a gente vai ficar sofrendo e continuando com os mesmos problemas. Mas quando a sociedade começa a se envolver, quando as pessoas passam a participar mais, essa solidariedade aumentando, é algo muito maravilhoso, né? Aí tem a ver com aquilo que eu escrevi lá naquele texto, né? Tem algo de grandioso acontecendo no mundo que eu vejo cada movimento de diferentes temáticas acontecendo e mostrando que a gente está indo para um lugar interessante. Então tem as duas coisas acontecendo, tem toda a sujeira vindo, né? Toda a sujeira, toda a corrupção, tudo que tem de ruim no planeta e no ser humano está começando a vir à tona. Ao mesmo tempo tem várias pessoas que estão cada vez mais, como você aqui, como as pessoas que estão nos acompanhando, que estão cada vez mais interessadas em fazer o bem, em viver seguindo o seu coração, fazer aquilo que acreditam. E acho que isso é uma força muito grande, né? Então, todo esse cenário da pandemia, eu acho que está dando a possibilidade da gente olhar para as coisas de uma forma diferente, uma nova perspectiva. Obrigada, Gustavo. Eu queria continuar com este teu fio de pensamento, ok? E eu queria falar um bocadinho sobre tu, porque tu mencionaste aqui uma coisa muito importante, que é, eu ainda não consegui desligar totalmente do sistema. Estou a usar um computador, uso tecnologia, né? Provavelmente usas bancos, etc, né? Se vais ao supermercado, etc. Isso tudo faz parte de um sistema montado, né? Mas assim, por um lado a gente sente, já está a começar a sentir que este sistema montado, em muita coisa, ele já está obsoleto, já não nos está a servir muito bem. Mas por outro lado, há coisas que a gente ainda precisa. Então, realmente dizer que a gente vai se desligar totalmente do sistema, provavelmente não é realístico, não é? Então, Gustavo, eu queria que tu partilhasse a tua experiência sobre como é que é possível tu viveres dentro do sistema, ok? Porque nós ainda estamos dentro do sistema, mesmo nós que já estamos a tentar ver alternativas e tal, ainda estamos dentro do sistema e ainda vamos ficar um tempinho. Como é que é possível a gente conviver com o sistema sem perder aquilo que é a nossa essência mais natural? Nossa, muito boa pergunta. Aliás, estão muito boas suas perguntas, viu? Obrigado pela sua condução, está muito boa. Eu acredito que é consciência. É a gente estar consciente e estar presente o tempo inteiro e questionar, se aprofundar, observar mais, né? Então, por exemplo, o alimento que você compra no supermercado. Então, o supermercado faz parte de uma estrutura, né? O que eu compro no supermercado? Eu compro alimentos saudáveis ou compro alimentos que só tem produtos químicos e coisas que não fazem bem para a saúde, né? Eu compro legumes e frutas. Eu compro frutas e legumes que vêm da onde? Da onde vem aquilo que eu estou comprando? Então essa é uma pergunta que eu sempre faço. Então quem será que fez isso aqui? Como foi feito? Sabe? E aí, se eu for me aprofundando, eu vou conseguindo entender um pouco a cadeia de produção. As roupas que eu compro, quem marca que fez essa roupa? Né? Como são as condições que eles dão para as pessoas que trabalharam confeccionando essas roupas? Quem que está ganhando dinheiro com isso? Como está sendo aplicado esse dinheiro? O dinheiro que eu tenho no banco, esse dinheiro que eu tenho no banco, como o banco investe o dinheiro que eu tenho? Ele usa para quê? Ele usa para financiar coisas que eu acredito ou ele usa para financiar empresas que destroem o planeta? Então, são reflexões que a gente vai fazendo, né? Eu acredito que se a gente também a gente tem que também respeitar o tempo das coisas, sabe? Porque quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu entrei em parafuso porque eu vi que nada fazia sentido e eu não queria participar de nada, né? Então eu entendo que é uma transição também, sabe? A gente está vivendo uma grande transição de vida planetária, né? Porque a estrutura da sociedade global que está sendo remodelada. Então se a gente pegar coisas que não fazem mais sentido, só para exemplificar mais assim, as igrejas, a religião. A estrutura da religião foi boa, eu acredito, por um bom tempo, assim, para conseguir criar uma base ética e moral para o ser humano, né? Antes, então, lá atrás, o ser humano precisava que alguém falasse, ó, não pode matar o coleguinha ali,
Você não pode matar o seu amigo, você não pode roubar dele. Então precisava de uma doutrina para poder dizer o que cada um tinha que fazer. Mas a gente já evoluiu, né? Então a gente evoluiu, se a gente fica preso às mesmas regras do passado, a gente não consegue avançar mais. A educação, as escolas também. Então a gente tem modelos de educação no mundo inteiro que seguem o modelo militar, né? Que é basicamente uma criança entra numa escola, uma sala quadrada, fica enfileirada, em silêncio, ouvindo um adulto falar, lendo o capítulo que aquele adulto mandou ler, aquele livro daquele capítulo, tendo que provar que aprendeu, só pode falar quando tiver permissão, quando autorizar, fica o tempo inteiro esperando tocar o sino para poder ir brincar. Então, não está fazendo sentido mais isso. Talvez tenha ajudado a gente a criar essa estrutura que nos ajudou a erguer prédios, a construir casas, a criar tecnologia. Mas agora a gente precisa ir para o próximo passo. A política. A política também é outro modelo que não faz sentido. É só ver quanta gente corrupta tem no poder no mundo inteiro, todos os países. Então a gente não está sendo representado. A gente está sendo dominado, a gente está sendo manipulado, a gente está sendo violentado por pessoas que agem por interesse próprio. Então essa estrutura não faz sentido, né? O sistema penitenciário não faz sentido, porque uma pessoa que comete uma infração, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ensinada, ela não tem que ser excluída da sociedade e colocada numa gaiola, né? Ela não vai sair um ser humano melhor daquela situação. É impossível ela sair um ser humano melhor daquela situação estando numa situação desumana. Isso tem que ser revisto também, sabe? Eu posso falar aqui de várias coisas, né? Mas aí o grande lance, então, é que a gente toma consciência disso. O que eu faço a respeito disso? Como é que eu mudo os meus hábitos? Como é que eu me relaciono? Né? O que eu estou consumindo? O que eu estou comprando? Onde está indo meu dinheiro? Que tipo de conteúdo eu estou consumindo? Televisão, por exemplo. Quem assiste muita televisão acaba ficando muito influenciado pela manipulação de um veículo de mídia que está ligado a algum interesse financeiro, porque tem um patrocinador, um anunciante e tal. Então, é importante, de repente, substituir a televisão por conteúdos como essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Enfim, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu posso falar mais, mas acho que já deu para ter uma ideia, né? A chave, eu acho, é estar consciente. E aí eu vou mudando os meus hábitos, fazendo novas escolhas. E assim, aos poucos, a gente vai mudando, né? Obrigada, Gustavo. É assim, a gente vai continuar, é? A gente quer ouvir mais dicas tuas. E assim, eu vou-te bombardear de perguntas, tá? Porque, pronto, porque eu sinto, assim, eu sinto que, não sei, tu já estás assim já estás um bocadinho mais adiantado nesse processo, porque tu já estás nisto há algum tempo e tu vives uma realidade que, embora tenha similaridades com Moçambique, mas é muito diferente noutras coisas, né? Então é por isso que eu disse, Gustavo, eu quero dicas, né? Então, uma coisa também que eu tenho estado a falar muito com o pessoal, né? É se eu tenho duas filhas, elas estão ainda na idade de estudar, né? Uma tem 3, outra tem 10. E uma coisa assim muito que tem sido assim uma angústia para os pais é que as escolas fecharam em todo o mundo, não é? Então, e aqui em Moçambique também não é diferente. E nós agora estamos num período em que as escolas aqui em Moçambique e acho que em várias partes do mundo não estão preparadas em termos de estrutura, em termos, sei lá, mesmo de recursos, para dar continuidade, não é, ao ensino numa situação destas. Ok, tudo bem, nós temos as aulas online, temos tido aulas online, as miúdas têm, recebem as fichas e tal, mas a gente começa a questionar até que ponto é que isto realmente está a funcionar, ainda está a funcionar. E uma coisa que eu tenho estado a pensar, por exemplo, em relação às minhas filhas, né, é uma coisa muito pessoal assim minha, é que será que não é melhor, né, uma vez que nós não sabemos o que é que vai acontecer, eu não sei quando é que as escolas vão abrir, mas entretanto tem um tempo que as crianças estão em casa, sem fazer nada, ou quase que sem fazer nada. Será que não seria melhor, só que isto é um pensamento assim muito disruptivo, né? Será que não seria melhor conversar com as crianças e ver o que é que elas querem fazer realmente? O que é que elas querem fazer? Ok? Por exemplo, a minha filha mais velha, ela gosta de artes. E ela já me disse, mãe, eu, em termos de carreira, eu quero fazer design digital, por exemplo. E design digital é uma coisa que na escola onde ela está ainda não há recursos para isso. Então eu começo a pensar, nossa,
Será que não é melhor a gente conversar com as crianças e tentar perceber delas, mas é claro que se forem muito pequeninas é diferente, não é? Elas têm que ter uma certa idade, já têm que ter uma certa estrutura em termos de saberem o que é que querem, não é? Mas conversar com elas e saber o que é que tu queres fazer. E uma quer ir para artes, outras tantas quer ser música, outra quer ir, sei lá, para a agricultura, I don't know, entendes? E tentar adequar uma aprendizagem alternativa, ok? Nesse sentido. Porque eu não sei se a escola, mesmo que a escola abra, volte a abrir, eu não sei se as coisas vão ser como eram antes. Eu acho que não. Porque as crianças também, qualquer coisa já mudou na cabeça delas. Uhum, Então, uhum. assim, Gustavo, eu queria que tu, gostava que tu partilhasses como é que está a ser aí no Brasil, com as crianças, que alternativas, que soluções é que os pais estão a encontrar e tu mesmo como Gustavo, o que é que tu vês que é o futuro do ensino das crianças? Tá. É, essa pergunta não é fácil de ser respondida. Se fosse fácil de ser respondida, a gente já estaria fazendo as mudanças que teriam que ser feitas, né? Mas é um contexto bastante desafiador, porque eu acredito que é o colapso do sistema educacional. E é muito difícil enfrentar esse colapso com tranquilidade, né? Com uma visão aberta, assim. Porque quem tiver ainda apegado ao modelo, a grande questão é que, assim, existe um grande apego das pessoas porque elas não conhecem o que é novo, né? Esse é o grande desafio, assim, quando a gente vai criar algo novo, é porque a nossa mente é baseada em referências. Então a gente só consegue pensar no que a gente já conhece. Como é que você vai pensar naquilo que você não conhece? Então a gente vai ter que ir abrindo aos poucos, né? E aí sempre vai ter alguém que consegue enxergar um pouco além e trazer uma solução um pouco diferente, de mostrar como pode ser, né? Aqui no Brasil a gente tem um projeto muito lindo, que é de um grande amigo meu, fica aqui no sul do Brasil, e se chama Cidade Escola Aine. Não sei se você já ouviu falar, vale a pena seguir esse trabalho. Depois eu posso te passar o link se você quiser compartilhar com o pessoal também. Escreve É aí no uma chat. escola, Escreve aí no chat, é uma Gustavo. escola. Ah, tá. Daqui a pouco eu escrevo aqui, porque eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Eu sou homem, eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, daqui a pouquinho, assim que eu terminar e passar para você a palavra, aí eu escrevo aqui, tá bom? E é um projeto super lindo, assim, é uma escola que foi construída dentro de um bosque na cidade, em uma cidade pequena, assim, de 30 mil habitantes, e todo construído em bioconstrução, né? Construções muito lindas, assim, bem maravilhoso mesmo. E a visão do Tiago, desse meu amigo, é o seguinte: a pedagogia deles é muito simples. A gente tem que trabalhar nos adultos. As crianças a gente deixa em paz. Só isso. Então as crianças elas vão lá para essa escola e elas recebem assim uma orientação dos adultos, mas só para dar um pouco de segurança aqui, mas para elas ficarem livres para fazer o que elas querem. Porque aí elas vão se descobrir a partir do seu próprio interesse, né? Então é bem como você disse, assim, no exemplo das suas filhas. Cada ser humano deveria ser direcionado para a sua vocação, para aquilo que tem interesse, para a sua curiosidade, e não para fazer aquilo que dizem que tem que fazer, né? Então a gente tem hoje um modelo educacional que valoriza muito pessoas que têm habilidades lógicas e matemática, engenharia, né? Então a gente é muito bom para formar engenheiros, profissionais desse tipo, assim, né? Agora, e uma pessoa que nasceu para dançar? Tem gente que não nasceu para ser engenheiro, tem gente que nasceu para dançar. E aí essa pessoa, como que ela é vista pela sociedade? É uma criança ou criança, um adolescente que se sente mal por ser ela mesma, que não se sente bem, não tem autoestima, porque aos olhos da sociedade, do modelo educacional, ela é burra, ela é limitada, sabe? Isso é muito cruel com o ser humano, né? Então, agora, esse movimento de sair das escolas, não pode ir para as escolas, vai estudar em casa, pô, é uma grande oportunidade de se aperfeiçoar o homeschooling, esse modelo de educação em casa, sabe? De cada pessoa, cada aluno, cada criança, cada adolescente é estimulado a buscar aquilo que gosta. E ter uma rede de tutores que vai poder apoiar, né? Então, eu tenho um amigo que tem 19 anos. Eu conheço dois meninos, assim, que são bem próximos, assim. Um tem 18, outro tem 19 anos. E os dois são desescolarizados. Ou seja, eles deixaram a escola e foram estudar por conta própria. E tem uma ideia equivocada de que se a pessoa deixar a escola, ela vai virar um vagabundo, não vai querer nada com a vida, né? Vai se perder.
E não é verdade isso, porque o ser humano tem desejo por aprendizado, por evoluir, especialmente um jovem, especialmente uma pessoa que está começando a sua vida, ela tem interesse em crescer e aprender cada vez mais, sabe? Não tem interesse em ficar sem fazer nada. Ela fica, a criança gosta de jogar videogame, ficar no videogame, porque o mundo externo para ele é muito chato, entendeu? Porque é muito mais legal você jogar videogame e você sentir emoções diferentes do que você ter que ficar lendo um livro que você não gosta, sabe? Então é por isso. Mas se você abrir a oportunidade dela se aperfeiçoar e se desenvolver em algo que ela gosta de fazer, ela vai prosperar muito. Então esses dois amigos que eu tenho, que têm 18, 19 anos, é absurda a diferença de consciência deles em relação aos meninos da idade deles. Porque eles leem coisas completamente diferentes, eles se relacionam com pessoas diferentes, eles vão em atividades diferentes, eles fazem outras coisas, sabe? E falei, poxa, eu queria poder ter tido essa oportunidade lá atrás de ter sido estimulado nas coisas que eu gostava, né? Então eu sinto que eu eu aprendi a aprender alguns anos atrás só. Porque até então eu não aprendi, eu só decorava coisas. Eu só lia. Então isso não é aprender, né? Então, questionar o que é o aprendizado, o que é o ensino e o que é o aprendizado. E o que é necessário para a gente poder ter uma vida boa. Quais são as habilidades que são necessárias para suas filhas poderem ser seres humanos felizes, por exemplo, né? Será que é decorar aquelas fórmulas de matemática, decorar a capital dos países ali, ou será que ela aprender aquilo com vontade de realmente aprender, né? Então, acho que esses questionamentos que têm que ser feitos e depende muito dos pais, sabe? Não esperar que o ensino se transforme, né? Mas que os pais se transformem, porque pais transformados vão naturalmente educar suas crianças de uma outra forma. Então, acredito muito nisso. Nossa, Gustavo, eu acho é muito forte aquilo que tu disseste, que é importante trabalhar é com os adultos e não com as crianças. Porque realmente as crianças, nossa, as crianças elas têm uma sabedoria inata que a gente acabou por perder, né, com a vida. Então, nossa, isso é muito forte. Eu acho que tens toda a razão. É trabalhar mesmo com os adultos. Temos que começar a virar um pouco a nossa atenção e o nosso foco, né? Então eu queria só dar um exemplo, Gustavo. A minha irmã mais nova, ela saiu da escola muito cedo, tá? Condições de vida e tal. Ela saiu da escola muito cedo e pronto, e aí ela continuou a vida dela, né? Ela hoje é das pessoas mais empreendedoras que eu conheço, ok? É uma pessoa que não tem medo da vida, ela não tem medo de ousar, não tem medo de desafios. Se ela tem que sair de uma cidade para outra, ela vai. Se ela tem que experimentar um novo projeto, ela vai. E nossa, assim, e quem olha para ela, assim, um PhD olha para ela e diz, nossa, tu não acabaste nem o 12º, né? Tu não foste à universidade, mas ela consegue ter um espírito muito mais assim empreendedor que muita gente que tem PhD. Então realmente aí a gente começa a questionar, né? Mas até que ponto é que realmente esta coisa de estudar, eu não estou a dizer que não é importante, atenção, não me levem, não me interpretem mal, mas até que ponto é que eu ser licenciado, PhD, etc., aprender matemática, química, português, até que ponto é que isso realmente me vai ajudar naquilo que é a minha missão de vida? Porque isso é outra coisa, né, Gustavo? Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós está aqui para fazer uma coisa específica, né? E é uma pena que há muita gente que vive toda a vida sem perceber qual é o seu propósito e a sua missão de vida, né? Então, não sei, eu acho que estes tempos, Gustavo, também estão-nos estão-nos a obrigar a pensar nisso. Qual é exatamente o meu propósito? Será que este emprego que eu estou há anos, há 20 anos, 15 anos, 10 anos, será que me está a ajudar a ser melhor? Será que me está a engrandecer? Ou será que me está a emborrecer? Né? Então, começar a fazer esse tipo de questionamentos, né, Gustavo? Eu acho que, nossa, é assim, eu costumo dizer que, para mim, estes tempos são uma bênção muito grande. Apesar de todos os desafios, eu não quero minimizar os desafios que a gente está a passar, a gente a perder emprego, a gente a passar mal, compreendo e sou super solidária com isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que pela primeira vez na humanidade, nós estamos a ser obrigados a perceber o que é que realmente importa, né, Gustavo? O que é que realmente importa? Então, nossa, então era só para fazer esse pequeno parênteses, né? E não sei, assim, Gustavo, em termos de relacionamentos, tá? Porque assim, eu gostava de falar de várias áreas da vida, né?
Em termos de relacionamentos, o que eu tenho estado a ver, assim como terapeuta, né, e como mulher que eu sou, estão a ser tempos muito complicados estes para os casais. Casais, tanto casais que vivem juntos como namorados, etc. Está a ser muito complicado para muita gente. O nível de divórcio está a aumentar, ok? O pessoal está completamente tipo a arrancar os cabelos, não sabe o que fazer, ok? Com aquele parceiro que tem em casa. Então, assim, aí é que está, Gustavo. É assim, eu acho que é isso, né? É um momento da gente começar a perceber até que ponto é que tudo aquilo que a gente tem vindo a fazer, inclusive relacionamentos, se ainda fazem sentido, tá? Então, há alguma coisa que tu queiras partilhar, Gustavo, em relação a isso e ligando aquilo que tem sido o teu trabalho com o Brotherhood e com a masculinidade consciente? Sim, claro. Eu adoro falar sobre vários assuntos também, então super à vontade para a gente ir abrindo e explorando diferentes temas, né? Eu quero só fazer um parênteses, só uma observação assim sobre a parte anterior, né? Eu acredito que a educação formal, ela é importante sim, também, né? Mas não é para todas as áreas, nem é para todas as pessoas. Então, talvez uma pessoa que vá fazer medicina, é importante ela estudar algumas coisas da forma como se estuda, né? Um cientista, um pesquisador que está buscando uma vacina, por exemplo, é importante que ele tenha essa estrutura, mas não é para todo mundo. Então, a educação deveria ser mais aberta para poder incluir pessoas que têm vocações mais artísticas do que científicas, por exemplo, né? Então, é só essa observação, né? Porque às vezes algumas pessoas me escutam e acham que eu estou falando só mal do, do que já existe, mas assim, existe a beleza nisso, mas vamos expandir ali, vamos abrir um pouco mais, né? Então, lá, sobre relacionamentos, eu acho que esse é esse é o maior desafio do ser humano na Terra, é os relacionamentos, né? Você, como terapeuta, deve saber do que eu tô falando, né? O relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, com os amigos e relacionamento de casal, especialmente, né? E eu acho que o grande desafio é a falta de intimidade que cada pessoa tem com as suas próprias emoções. Falta de habilidade de lidar com o que sente. Então, por que as pessoas brigam tanto? Porque elas não sabem lidar com aquilo que elas sentem e não sabem se comunicar também. E aí acabam se comunicando de uma forma agressiva, que machuca a outra pessoa, aí se sente ofendida, porque a pessoa não tem habilidade para lidar com as suas emoções. Vamos porque nós estamos aqui nos relacionando, né? E se nós dois fôssemos pessoas muito frágeis, né, emocionalmente, qualquer coisinha que eu falasse aqui ia te machucar, né? Você ia se sentir ofendida, né? Você está falando isso porque você acha que eu sou menos do que você e tal, aí você ia se machucar. E aí quando você falasse isso ia me machucar de volta. E eu falo, não, como assim? Eu não sou esse tipo de pessoa, você não está me entendendo. E aí a gente ia ficar numa dinâmica muito destrutiva entre nós dois. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar melhor com aquilo que eu sinto. Então pode ser que você fale uma frase um pouco mais atravessada para mim, e aí eu falo, opa, peraí, mas o que eu estou sentindo aqui não é culpa sua. É eu que não sei lidar com aquilo que eu estou sentindo. E aí eu aprendo a lidar com essas minhas emoções para poder me relacionar com você de um outro lugar, sem violência, né? Sem entrar nessa dinâmica de acusação e de vitimismo. Né? E então, abrindo um pouquinho essa reflexão, hoje a gente tem uma grande dificuldade no planeta, que é a falta de intimidade dos homens, sobretudo, com as emoções. Porque nós homens, isso eu acho que em todos os países, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. A gente foi ensinado a esconder as emoções. Porque o homem, ele tem que dar conta, ele não chora, ele tem que ser o provedor da casa, ele tem que ser forte, né? Ele não pede ajuda, não se vulnerabiliza. Então, é criada uma grande estrutura, uma grande casca, uma armadura que é colocada no coração, em volta do coração do homem, que não faz ele conseguir sentir as emoções, né? E aí acontece uma grande desconexão nos relacionamentos, porque você está se relacionando com alguém que está vestindo uma armadura. Não dá para você sentir aquela pessoa, né? Então, quando a pessoa se fecha para sentir dores, ela também não consegue sentir amor, né? As, as emoções mais... são emoções positivas ou negativas, que a gente chame como a gente quiser, mas são emoções e que revelam aquilo que existe de humano em cada um, né?
Então, se a gente mascara, não quero mais sentir essa dor aqui, de uma rejeição, de uma crítica, de um abandono, sei lá o que pode ser. Se eu não quero sentir isso aqui, eu me fecho para sentir, mas eu não fechei para sentir só aquela dor. Eu me fechei para sentir tudo. E aí eu tenho um desejo de sentir amor e não consigo, porque eu estou ainda preso naquela estrutura. Então, é importante a gente abrir. Eu acho muito importante a comunicação. Para mim, essa é uma grande chave dos relacionamentos, né? Hoje a gente tem abordagens muito maravilhosas, como a comunicação não violenta, por exemplo, que ajuda as pessoas a se conectarem de um outro lugar, a identificar suas necessidades, a saber expressar aquilo que sente, de conseguir se comunicar de uma forma mais empática. Né? Então, isso é importante, né? Então, eu acredito que tem um grande trabalho a ser feito, né? E tudo volta para esse olhar interno, né? Muitos casais, eu estou falando aqui mais de casais, mas vale para todas as relações, né? Mas muitos casais se separam justamente porque não conseguiram se compreender nesse lugar. Então, talvez se relacionando com o outro a partir de uma ideia do que tem que ser a vida perfeita, né? Então, como assim a minha companheira não é aquela princesa que eu vi nos filmes da Disney e a mulher também lá, eu não encontro o príncipe encantado naquele homem, e aí os dois estão se relacionando com ideias fantasiosas e não é aquele tipo, eu e você aqui, sabe, se conectando, se relacionando com uma ideia diferente. Então é muito importante, de novo, a gente se libertar um pouco dessas ilusões, sabe? Das fantasias, que são mentiras, são programas, doutrinas que a gente recebeu. Fala, não, peraí, o que é a verdade? A verdade é aquilo que eu sinto. E como é que eu me relaciono com a partir daquilo que eu sinto com a outra pessoa? Como é que eu consigo me conectar? Como é que eu consigo seguir a verdade do meu coração e conseguir falar a verdade e aprender a me relacionar com pessoas nesse nível? Esse é o desafio. Sem dúvida, Gustavo. E sabes, eu gosto muito de falar de relacionamentos e às vezes as pessoas não entendem porquê, mas é porque eu sinto que os relacionamentos ocupam praticamente 100% daquilo que é a vida de um ser humano. E quando eu digo relacionamentos, não é só afetivos, é profissionais, sociais, qualquer tipo de relacionamento, não é? E é assim, nesta era de transição que nós estamos a passar, planetária, da humanidade, etc., o ser humano também tem uma necessidade de se reinventar. E ele se reinventando, naturalmente os seus relacionamentos também vão ser influenciados, não é? Então, uma mulher que se empodera e um homem que se empodera, quando eles se encontram, nossa, é uma sinergia assim muito grande, tá? Então, daí a importância, e eu acho que isto também tem muito a ver com o nosso tema, embora possa parecer que não, mas tem muito a ver com esta coisa de voltar ao natural, que é voltar à nossa essência, voltar a reconhecer aquilo que é a nossa verdade como mulher. Quem sou eu como mulher? Como homem? Quem sou eu como homem? O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Tá? E encontrar o outro, olhar para o outro como um espelho, né? De mim mesmo. Então, eu acho assim, tipo, esta coisa dos relacionamentos é tipo, para mim, ocupa um grande espaço. E realmente tudo o que tu disseste é verdade. E agora fala-se muito, Gustavo, que o planeta está a ser dominado pela energia feminina, né? Durante muito tempo a gente foi dominado pela energia masculina, né? E não é que a energia masculina seja uma coisa má. E atenção, que energia feminina e masculina não tem nada a ver com género, ok? Homem e mulher, bem, para quem nunca ouviu falar sobre isto, né? Homem e mulher têm energia masculina e feminina. Os dois têm, né? Mas durante muito tempo o planeta e a humanidade foram dominados pela energia masculina, né? Só que de uma forma assim bem agressiva, né? Assim, bem cruel. E agora nós estamos a transitar para a energia feminina. Então, Gustavo, qual é o teu sentimento? E é assim, só para fechar, eu acho que movimentos como o Brotherhood e como este movimento que a gente está a ter agora aqui também em Moçambique, que é deste terapeuta que eu te falei, do Akshay, a masculinidade consciente, eu acho que tudo isto faz parte desta energia feminina, que é cura. Os homens também já estão a sentir essa necessidade da cura. Então, eu gostava que tu falasses um bocado, Gustavo, o que é que tu achas desta energia que está a entrar? Como é que tu, como homem, estás a lidar com ela e que mensagem tu queres deixar, não só para homens, mas para mulheres também? Certo? Perfeito. Eu como homem, eu aprendi por
falta de conhecimento, falta de entendimento sobre a vida, que homem masculino, mulher feminino. Então eu fui ensinado a usar a energia masculina. Né? O que seria energia masculina, para quem não está familiarizado com isso? Né? Energia masculina é aquela energia que os taoístas chamam de yang, do yin e o yang. Né? Então a energia yang é aquela energia que vai, energia de ação, de realização, de proatividade, é aquela energia que vai fecundar, né? Que vai penetrar, que vai em direção a alguma coisa para plantar uma semente, para poder construir. Então é muito essa energia da ação, de realização. E a energia feminina é essa energia yin, energia mais para dentro, que recebe, que acolhe, que nutre, que cuida, né? E então eu como homem, eu não aprendi a desenvolver essas habilidades de cuidar. Isso aí era minha irmã que tinha que aprender a fazer, não era eu, né? Eu tinha que aprender a fazer coisas, construir castelos de brinquedo e tal. Agora, não aprendi a cuidar de um bebê, por exemplo, como as meninas aprendem a cuidar de um bebê, aprender a cuidar da beleza, a se nutrir, a cuidar do corpo. Era outra coisa, é muito mais para fora, né? Então foi uma grande revelação para mim, alguns anos atrás, quando eu compreendi que eu, como um homem, também tinha energia feminina, porque todos os seres humanos têm essa energia dentro de si, né? Então eu falei, bom, se eu também tenho, então eu preciso aprender a usar isso, né? E só que eu esbarrava numa crença de que se eu me conectar com essa energia feminina, eu não vou ser homem, eu vou deixar de ser homem, né? E o homem não faz isso. Então era uma grande confusão, porque todos nós temos essa energia querendo ser expressada, ser manifestada, mas ela esbarra nas nossas crenças de se eu fizer isso é errado e eu não posso. Então eu fui me libertando um pouco desses condicionamentos de não, peraí, cara, como assim não posso? E aí eu compreendi que quando eu trabalho a minha energia feminina, eu não estou sendo menos homem, eu estou sendo um ser humano mais completo. Porque se eu usar muito bem a energia masculina e aprender tudo sobre a energia masculina e eu só utilizar ela, eu vou estar no máximo a 50% da minha capacidade. Agora, quando eu trago a energia feminina, eu consigo chegar mais perto dos 100%, né? E aí é uma grande potência. Então eu consegui perceber muito da minha violência, sabe, Nereida? Porque eu não tinha essa habilidade interna de me expressar com cuidado, por exemplo, de, de falar de uma forma amorosa. Eu não sabia ser amoroso. Então eu acabava sendo sempre agressivo. É, a minha energia era meio que um negócio que ou eu desligo ou eu ligo e arrebento, sabe? Sabe aquele carro que você pisa e ele já tá 100 por hora e não, dá para ir suave. Dá para caminhar suave também. Então, foi aprendendo a trabalhar essa energia para eu conseguir me expressar com mais suavidade, né? Com mais amorosidade, aprender a cuidar, aprender a cuidar da natureza, das pessoas, saber estender a mão, olhar para o lado ao invés de só olhar para frente, né? Então eu vivia como um trator humano, assim, sabe? Atropelando todo mundo, querendo fazer tudo do meu jeito, e de repente eu falei, não, peraí, cara. Em vez de tentar atropelar todo mundo, querer chegar logo em algum lugar que eu nem sei qual é, deixa eu olhar para o lado. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, sabe? Quem que tá aqui comigo aqui? Então, como é que eu aprendo a me relacionar com essas pessoas, ao invés de tentar chegar em algum lugar, de tentar subir uma escada que vai me levar pro topo, né? Não é assim, vamos aprender a conviver. E aí foi mudando completamente a minha forma de me relacionar com o mundo, com as pessoas. Porque eu passei a olhar para o lado, eu passei a olhar para quem tá com dificuldade, que eu desconsiderava, que eu fingia que não era comigo. Entende? A falta de cuidado, falta de carinho, falta de amor, né? E então eu tive um processo de estar durante um tempo com essa energia feminina, e aí eu percebi que eu fiquei em desequilíbrio também, porque eu fiquei muito no feminino, né? No yoga, a meditação, as coisas esotéricas e tal, e senti falta da terra, sabe? Da matéria, assim, de trabalhar na matéria, de fazer coisas, assim, de construir coisas também. Então eu falei, bom, preciso me reconectar com isso. Então a minha prática hoje é como é que eu consigo integrar esses dois lados? Como é que eu consigo trazer esse feminino para a minha vida também, sem perder a minha potência de ação? E aí eu entendi que quando eu consigo integrar o meu feminino aqui, eu consigo me expressar de uma forma muito mais amorosa, muito mais tranquila, mas ainda assim realizando, né? Então não é ou eu sou violento ou eu fico quieto. Não, eu posso me expressar com amorosidade.
Eu posso ser firme e doce ao mesmo tempo. E é algo que era completamente impensável para mim, né? Porque eu não tinha referência de homens assim. Né? Essa é uma outra questão. A gente precisa de referências para poder descobrir como é que a gente pode ser. E aí eu olhava para o lado e falei, cara, eu não conheço nenhum homem que seja assim. Então eu comecei a falar, bom, eu preciso ser esse homem, então, né? E aí nessa minha busca por me tornar esse homem, eu fui conhecendo outros homens que estão numa caminhada parecida também. Né? Os meus amigos basicamente são pessoas que são muito parecidas comigo nesse aspecto, né? Então acho que isso que é bacana, a gente vai construindo uma nova visão, criando uma nova realidade a partir de novas crenças que a gente mesmo vai construindo. Obrigada, Gustavo. Então, eu gostava de dar as boas-vindas aos que entraram depois, aos participantes. A conversa está muito boa. E eu gostava também de abrir a sessão para quem quiser colocar questões, comentários. Fiquem à vontade, tanto para falar, como para colocarem questões no chat, como vocês preferirem, não é? Eu acho que esta é uma oportunidade muito boa, termos aqui o Gustavo, que já tem tido várias experiências de autoconhecimento, autocura como homem e navegar nestes tempos complicados de forma serena, tranquila. Ele é uma pessoa que acho que é uma referência para muitos de nós. Então aproveitem esta oportunidade, ele está aqui, por favor, coloquem. Geralmente as nossas conversas, Gustavo, costumam ser assim, né? A meio da conversa, o pessoal se quiser falar também fala, ou coloca questões, etc., comentários. Então assim, a sessão está aberta para quem queira falar, podem interromper-nos a qualquer momento, podem levantar a mãozinha ou podem escrever no chat, ok? Fiquem à vontade. Isto é uma conversa super interativa, tá? Então quem quiser falar, fica à vontade, ok? Então, Gustavo, continuando, né? É muita coisa assim para falar. Já estamos a 1 hora da nossa conversa, né? Acho que temos mais alguns minutos que a gente pode dar. Então, o que é que tu tens estado a fazer, Gustavo, para... Já compreendi que tu tens estado assim a atravessar estes tempos, né? De forma assim bem tranquila, né? Bem serena, provavelmente porque já há alguns anos que construíste um tipo de vida que te permite ter essa serenidade, né? Essa tranquilidade. Então, mas eu queria que tu falasses especificamente sobre o que é que tu tens feito, especificamente, tanto em termos de rotina diária, atividades diárias que tu fazes para manter essa serenidade, né? Por exemplo, eu, no meu caso, eu já há pelo menos 3, 4 anos que eu deixei ter televisão em casa, ok? E nossa, eu noto muita diferença na minha energia, muita diferença, é incrível. Como só o simples facto de eu não estar a consumir aqueles conteúdos que em nada me ajudam, está a mudar muito a minha energia para o melhor. E pronto, e claro, vou fazendo muita coisa diariamente, faço yoga, faço meditação, e uma coisa que eu faço todos os dias é a gratidão. Eu agradeço mais do que reclamo ou mais do que peço. Eu agradeço por tudo que eu tenho, né? Então, gostava que tu partilhasses também, Gustavo, o que é que tu tens feito, assim, em termos de práticas? Certo. Essa é uma coisa bem interessante, porque no fundo todo mundo sabe o que tem que ser feito. E o desafio é conseguir fazer. Todo mundo sabe que tem que dormir bem, que tem que se alimentar bem, que tem que fazer exercício físico, que tem que estar em paz nas suas relações, sabe que é bom meditar, sabe que é bom estar em contato com a natureza. E é isso. Então, basicamente, é cultivar um estilo de vida que faça você ter uma vida mais saudável, mais em harmonia. É fazer mais daquilo que te faz bem. Né? Então, eu não quero que as pessoas façam aquilo que eu faço, eu quero que as pessoas façam aquilo que vai fazer elas bem. Porque tem coisas que fazem bem para mim que não fazem bem para outras pessoas. Apesar de que tem coisas que fazem bem para todo mundo, né? Então, eu quero falar um pouco sobre essas coisas, tá? Para mim, uma das grandes chaves da vida é a alimentação. É a gente cuidar muito bem da nossa alimentação e, e levar a sério isso. Porque é ali que a gente se perde, eu acho, sabe? Porque eu percebo assim que quando eu não estou me alimentando bem, eu tenho menos energia, eu fico mais cansado, tenho mais tendência a ter problemas de saúde, fico confuso, fico irritado, e aí a minha vida começa a desandar muito. Agora, quando eu começo a disciplinar a minha alimentação, eu percebo que eu vou ficando mais em paz, que o meu organismo vai ficando mais em harmonia, que eu vou ficando mais equilibrado.
E aí tudo começa a fluir. Por quê? Para eu conseguir ter uma alimentação saudável, eu preciso desenvolver habilidades que vão ser úteis não só para a alimentação saudável, mas vão ser úteis para toda a vida. Disciplina, pô, disciplina de poder se organizar e dedicar tempo para cozinhar. O próprio cuidado, né? O cuidado com a vida, assim, pô, eu cuidar do meu corpo, eu cuidar daquilo que eu coloco para dentro, é um cuidado que eu tenho com a vida, assim, que é muito sagrada. Eu realmente acredito que a vida é algo muito sagrado, que a gente tem que aprender a cuidar muito bem de tudo que é vivo, né? E então a vida é algo que é muito sagrado. Se eu aprender a cuidar, a cozinhar, por exemplo, então eu aprendi a cozinhar cedo, assim, mas era meio sobrevivência, sabe? Só comia só aquilo que era para não passar fome. Mas eu não comia as coisas que me faziam bem verdadeiramente, era só aquilo para não passar fome. E aí fui aprendendo a me cuidar melhor, sabe? Eu quero eu conseguir fazer as coisas que eu gosto de comer e não depender que para comer as coisas gostosas que eu gosto, eu tenho que encontrar alguém que cozinha melhor do que eu tenho que ir num restaurante, ou tenho que pedir um delivery, né? Eu quero eu aprender a fazer. Então, pô, quando eu vou me aperfeiçoando, eu vou conseguindo cuidar melhor de mim mesmo. Quando eu começo a cuidar melhor de mim mesmo, eu aprendo a cuidar melhor de mim, eu começo a cuidar de mim melhor em vários aspectos. Eu tenho vontade de fazer exercício, eu tenho vontade de ser mais organizado, eu tenho vontade de estar com as minhas coisas em ordem, né? Então, tudo começa a se transformar a partir disso, assim. Aí eu começo a me cuidar bem e eu quero cuidar de outras pessoas. Então, às vezes eu cozinho algo legal que eu quero convidar os meus amigos para comer, eu quero que os meus pais possam comer aquilo ali também, eu quero cozinhar para os outros, sabe? Então, é uma prática que ajuda a gente a conseguir, pô, cuidar de quem a gente gosta, cuidar de quem a gente ama, vai estendendo o nosso olhar, né? Porque não tem a menor graça você cozinhar algo só para você comer sozinho, né? É muito mais legal quando a gente consegue compartilhar. E isso vale para outras coisas que eu tenho feito, assim, tenho aprendido a plantar meus próprios alimentos, né? Então tenho o privilégio de ter um espacinho de terra e aí eu tenho a minha horta lá. Eu estou aprendendo a plantar a minha horta. Aí eu entendo como é que a vida funciona, eu consigo entrar numa conexão muito mais profunda com a natureza. E aí, quando eu colho alguma coisa, eu tenho vontade de preparar de uma forma mais gostosa também aquilo que eu colhi, volta para a relação da alimentação. Ou às vezes eu planto, e aí é muito mais do que eu consigo consumir, aí eu compartilho, dou para o vizinho, dou para os familiares, dou para os amigos. Então a vida já começa a ficar mais abundante nesse sentido também, sabe? Para mim é muito importante assim uma prática espiritual, uma prática que te conecte com algo maior, que a gente sempre se lembrar que tem algo maior, porque é muito fácil a gente se perder aqui nas ilusões aqui desse mundo físico, né? Então tem mais coisa, a gente tem que se lembrar disso. Então a meditação, então que bom, eu estou me lembrando porque eu estou vendo aí que os chakras, essa arte maravilhosa que você está compartilhando com a gente aqui, já me ajuda a me elevar, a me lembrar, né? Oração é legal, meditação, eu gosto muito da escrita, né? Então a escrita a prática que transformou minha vida, então é importante eu escrever sempre, né? Então são coisas assim. Outra coisa, relacionamentos, né? Estar em contato com pessoas que te fazem se sentir bem. Isso para mim é muito fundamental, assim, a gente dedicar menos tempo e menos energia para relações de pessoas que fazem você se sentir mal. As pessoas que falam, nossa, que nada a ver isso que você está falando, oi, como você viaja. Eu não sei se as expressões são compreendidas em Moçambique, tá? Mas pelo menos aqui na região de São Paulo, a gente fala muito isso. A pessoa tá viajando, assim, que você quer dizer que ela não tá com clareza, assim, né? Quando na verdade, pô, ela tá fazendo você duvidar daquilo que você sente, entende? Então, pode falar, ah, ela vereda com essa história de chakras aí, com essa coisa aí de terapias e tal, ela não consegue te compreender, então ela não te estimula. E aí você começa a achar que você tá errado, começa a duvidar. Então, pô, existem pessoas que gostam muito daquilo que você faz e que acreditam na mesma coisa que você. Então, dedique mais tempo a estar com essas pessoas. Para mim é muito importante, né? Escolha o tipo de conteúdo que você vai assistir, que você vai acompanhar nas redes sociais e se for assistir televisão ou no site de notícias, né? Ter um pouco mais de domínio interno para poder falar, não, isso aqui eu não vou ver.
É preciso fortalecer é uma mestria interna, sabe? Eu vou fazer as minhas escolhas. Eu vou escolher as músicas que eu quero escutar, não vou escolher o que está tocando no rádio. Eu não vou assistir o que está passando na televisão, eu vou escolher quem eu quero assistir. Eu vou escolher qual programa eu vou assistir, qual live eu vou assistir. O conteúdo de quem eu quero que apareça no meu feed de notícias do Instagram, do Facebook. E não simplesmente olhar aquilo que aparece. Então, é assumir o controle da vida, sabe? Eu proativamente eu vou desenvolver um estilo de vida que faça sentido para mim, aquilo que eu acredito. E esse que é o desafio. Essa é a mestria que o ser humano tem que ter. Beleza, como é que eu supero os vícios e os desejos inconscientes ou as ações por impulso? Fala, não, claro que é muito mais fácil eu acordar, pegar o celular e ficar vendo ali rolando para cima ali, vendo um monte de coisa. Eu posso ficar o dia inteiro fazendo aquilo. Mas eu sei que não me faz bem aquilo. Então eu não posso ficar tanto tempo fazendo aquilo. E eu gosto de comer coisas doces, eu gosto de comer fritura, eu gosto muito de comer, mas eu sei que não me faz bem comer tanto. Então eu vou comer menos. Eu preciso aprender. Eu, eu gosto de ficar deitado na cama e dormir até mais tarde, especialmente quando tá frio, como tá fazendo aqui no Brasil, né? Eu gosto, mas eu sei que não é legal para mim se eu ficar o dia inteiro na cama. Então eu vou me forçar, né, a acordar mais cedo, a fazer alguma coisa que me faça bem, sabe? Às vezes eu tenho preguiça de fazer exercício. Pô, mas eu sei que é importante para mim, então deixa eu colocar um pouco mais de energia nisso. Então cada pessoa sabe o que precisa fazer para sua vida ficar melhor. É acessar essa força interna de, cara, a gente consegue fazer. Eu acredito que você consegue. Eu acredito que você dá conta. Eu acredito na sua capacidade de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. E é assim que a gente vai mudando, sabe? Aos poucos. Não são nas grandes transformações. Claro que existem movimentos que fazem a gente dar um salto, né? Uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento, mudança de cidade e tal. Vão provocar transformações muito grandes. Mas às vezes até para conseguir fazer isso é preciso fazer pequenas mudanças, sabe? De se disciplinar um pouco mais, assim. De fazer aquilo que você sabe que vai fazer sua vida um pouco melhor, assim. Acorda 10 minutos mais cedo para você acordar e ficar com os olhos fechados em meditação, de repente. 10 minutos, 5 minutos se for muito difícil, sabe? Hoje se organiza para conseguir cozinhar uma coisa um pouco mais saudável. Se você não sabe cozinhar, abre o YouTube e aprende. É muito fácil aprender tudo hoje, sabe? Depende só dessa vontade de querer melhorar. Todo ser humano tem o desejo de melhorar. Todo ser humano carrega dentro de si o desejo de prosperar. Só que o prosperar não é ter mais dinheiro. O prosperar é eu conseguir sentir que eu estou evoluindo. E aí eu prospero. E naturalmente eu vou ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro, se for o caso. Para algumas pessoas não é, né? Mas se for o caso, pode até ser. Mas não é isso que vai resolver a questão. Então eu não preciso dobrar o meu salário e ganhar mais dinheiro para depois poder ficar bem, para depois comer mais saudável, para depois poder me matricular numa academia. Não, é aqui dentro, assim, essa vontade que cada um tem de ser melhor. É nisso que eu acredito. Nossa, Gustavo, então, eu acho que aquilo que tu disseste faz-me perceber que é possível, sim, a gente estar inserido no sistema, mas ainda assim fazermos as nossas escolhas e termos poder sobre nós e sobre as nossas vidas, né? Porque durante muito tempo eu própria, confesso-te, que eu achava que para eu ter uma vida mais natural, para eu voltar àquilo que é a minha essência, né, mais natural, eu tinha que me desligar do sistema, ok? Eu não sei, eu tinha assim essa ideia, mas agora estou a ver que isso não só não é realístico, como a gente pode até tirar vantagem do sistema. Porque durante muito tempo o sistema quase que tirou vantagem de nós, né? Então a gente agora a coisa pode reverter. E é assim como tu estás a dizer, no fundo, né? É a gente tomar de novo as rédeas da nossa vida, ok? Desenvolver aquilo que é o nosso poder interno, fazer as nossas escolhas, mas escolhas que façam bem a nós, não aos outros, né? Quer dizer, não aos outros no sentido, faz a nós, fazendo a nós também faz os outros, naturalmente, né? E que, acima de tudo, a mudança realmente começa connosco, né, Gustavo? Se eu quero que a minha família se alimente bem, provavelmente eu devo começar com isso, para os outros ficarem inspirados, né? Se eu quero
Se eu quero que as pessoas comecem a ser assim mais, sei lá, amorosas, solidárias, respeitosas, talvez eu tenha que começar a ser mais amorosa, respeitosa, solidária, para poder inspirar os outros. Porque muitas vezes o que falta, às vezes é uma referência, né, Gustavo? As pessoas às vezes não fazem as coisas porque não têm referências. Então quando surge uma pessoa que faz a diferença, então essa pessoa passa a ser a referência. E o pessoal começa a dizer, então é possível fazer diferente. Então é possível ser mais amoroso. Então é possível que eu sendo homem, o facto de eu ser homem não significa que eu não possa ser sensível. O facto de eu ser mulher não significa que eu não possa ser proativa, né? Ir atrás das coisas. Então é assim que a mudança se vai fazendo, né, Gustavo? Então era só para fazer esse pequeno. É assim, para mim está a ser super inspiradora essa conversa, porque realmente está-me a fazer perceber que não é preciso muita coisa para a gente voltar à nossa essência natural. Não é preciso muita coisa, não é? Então, Gustavo, eu agora queria falar um pouco de uma questão que acho que tu também costumas falar muito nos teus trabalhos e naquilo que tu fazes, que é a cocriação versus a competição, né? Que durante muito tempo a gente viveu na energia da competição, querer competir, querer ser mais do que o outro, né? Mas agora a gente está a ver que a gente ganha muito mais quando a gente faz tudo junto, né? Quando a gente se une, sinergias, né? E a gente faz. Então, fala um bocadinho como é que tem sido a tua experiência nessa passagem da competição para a cocriação. Eu acho que é uma das questões que a gente tem que mudar na sociedade, essa mentalidade de competir. Porque também é uma ilusão. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum a gente competir para ver quem é melhor. Porque ela parte de uma premissa de uma mentalidade de escassez. De que não existe para todo mundo, então você tem que garantir o meu, né? Então não tem para todo mundo aqui, não tem dinheiro para todo mundo, não tem comida para todo mundo, deixa eu garantir o meu aqui. Quando isso não é verdade. Tem espaço para todo mundo, tem o suficiente para todos. E cada ser humano tem o seu lugar. Né? Eu acredito muito nisso, assim. Cada pessoa tem o seu lugar. É um grande quebra-cabeça. E cada pessoa é uma pecinha diferente. A competição acontece quando a gente não coloca a peça no lugar certo. Então, imagina um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça, aí tem aquela pecinha do canto do quebra-cabeças ali, sabe? Chama cabeças aí, Moçambique também? Chama, tá. Então, pega aquela pecinha do canto do quebra-cabeça, que ela é assim, né? Então, ela dá referência. Então, eu lembro quando eu ia brincar de quebra-cabeça quando eu era mais novo, eu buscava essas pecinhas e eu falava, opa, achei aqui os 4 cantos aqui. E eu coloco. A partir daqui eu começo a ter referência, né? Já sei mais ou menos onde está. Agora, se eu pegar essa peça aqui e colocar ela no meio, o que está acontecendo? Aquela peça está atrapalhando a outra que tem que estar ali. Então, quando eu achar mais ou menos a imagem que é aqui, eu vou querer colocar ali, mas não vai caber, aí tem a competição, entende? A gente está disputando o mesmo espaço, mas não tem espaço para todo mundo. E aí, quando a gente entende isso, não tem mais competição. Então, eu não tenho mais por que competir com ninguém, porque eu sei o meu lugar. Eu tô aqui, na minha, assim, eu sinto que eu me encontrei, sabe? Pô, galera, tô bem aqui, ó, sabe? Sabe quando você vai no cinema? E aí vai no cinema e você tem lá você tem o número do seu assento no cinema, né? É ali, quando você está no seu cinema, você sentou no lugar certo, você está bem, você está em paz. Agora, se você tem um número e depois você senta na outra cadeira, você não vai ficar em paz. Porque você sabe que você não está no seu lugar. Você vai ficar desconfortável, né? Porque você sabe que você está no lugar de outra pessoa. Então, quando você encontra o seu lugar, pô, tá tudo certo. Então eu tô aqui, eu não tô aqui para competir com você com absolutamente nada. Eu tô aqui para te ajudar, para aprender com você, pra gente trocar. É assim que todas as relações têm que ser assim. Eu conheço alguém, eu quero aprender com aquela pessoa, porque eu sei que eu tenho algo para ensinar para ela, eu tenho algo para aprender com ela também. Então, sai, remove. É simples isso. E é óbvio, na verdade, porque a gente está aqui no mesmo planeta. E vamos ficar vários anos aqui juntos ainda, sabe? Fazemos parte, estamos na mesma jornada aqui. Então vamos aprender a se ajudar, sabe? Assim, eu sei como foi difícil a minha vida. É claro que em relação a outras pessoas, minha vida nem se compara os privilégios que eu tive, né? Eu não vivi muitas das dificuldades que pessoas têm. Mas eu sei a batalha interna que eu tive que lutar.
Eu sei os sofrimentos que eu tive internos aqui, eu sei como foi difícil lidar com as minhas emoções, com as minhas questões. Então, se eu aprendi a lidar com isso, deixa eu ajudar quem tá sofrendo também. Isso é servir para mim, entendeu? Por que que eu vou deixar outra pessoa sofrer se eu sei resolver algumas coisas? Se eu aprendi a lidar com algumas questões, por que que eu não vou compartilhar? Por que que eu não vou conversar com você e não vou responder suas perguntas que você está me fazendo se eu sinto que eu posso contribuir? Entende? E você está disposta a me escutar. Entende? É isso. Por que que eu vou guardar segredo? E eu não vou contar para a Nereida o que me fez bem, vou contar só uma coisinha aqui, porque... Por quê? Não faz sentido, né? Não tem nem motivo para isso. Agora que eu estou falando que está me vindo isso. Assim, não tem nem motivo, não existe nenhuma explicação lógica, racional que faça, que justifique eu agir de uma forma competitiva com você. Não tem. A única explicação é o medo. O medo, a escassez. É isso, entendeu? Mas se eu me liberto um pouco disso, eu vou aprender a confiar mais nas pessoas. E aí vai sendo maravilhoso, assim, a gente aprender a se relacionar de uma outra maneira. Obrigada, Gustavo. Uau, estou a adorar esta conversa. É assim, a gente já está quase na reta final da nossa conversa. Eu não sei se alguém quer falar aí na audiência. Acho assim, das duas, uma. Ou o papo está muito bom e o pessoal está super concentrado no papo, ou então. Mas assim, eu prefiro sempre pensar pela positiva. Eu prefiro sempre pensar que o papo está muito bom e por isso o pessoal está super atento. E obrigada por estarem aqui uma vez mais. Então, Gustavo, já na reta final, há assim alguma mensagem que tu gostavas de deixar ao povo de Moçambique, mas para a humanidade também em geral, sobre estes tempos e sobre como é que a gente pode realmente encarar as coisas com mais tranquilidade? Eu acho que é muito importante a gente expandir a nossa visão além daquilo que a gente conhece, né? Então, eu me sinto super honrado de poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que eu estou enxergando do lado de cá do planeta. A gente está no mesmo planeta, né? A gente está no mesmo planeta. Aqui ainda está de dia, aí já está escuro, mas a gente está no mesmo planeta. A gente está nessa mesma estrutura que é o corpo humano, né? Que funciona igual para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas funções aqui, tem as mesmas emoções, então a gente está na mesma jornada. Então é importante a gente entender como outras pessoas estão fazendo e não só ficar preso na nossa própria visão, sabe? Não só do meu jeito, no jeito que eu aprendi, porque isso é sobrevivência, isso não é abundância, né? É sobrevivência, é eu aqui do meu jeito, querendo me defender com medo do que vai acontecer e tal, e a gente tem que se libertar da sobrevivência para a gente poder prosperar, para a gente ir para o próximo estágio da evolução da raça humana, sabe? A gente conseguir se conectar com pensamentos mais elevados, se libertar um pouco do medo, dessa energia, do medo, da frequência do medo que impede a gente de ser quem a gente elevar os nossos pensamentos para a gente conseguir ter clareza sobre o que a gente quer, para conseguir entender o que a gente pode fazer. E quando eu falo de abundância, né, de prosperar, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de evolução, sabe? De eu sentir que eu estou evoluindo, assim, eu sentir que eu tenho o sentimento nele todos os dias de que eu estou evoluindo. Cada dia que chega, eu falo, nossa, como foi bom o dia de hoje. Então, essa conversa está sendo muito maravilhosa para mim, eu estou muito honrado mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Eu sinto que eu consegui falar coisas que eu nunca falei antes também. E aí eu consigo me compreender melhor, entende? Nossa, eu entendi isso aqui quando eu falei, por isso que é bom se expressar, porque quando eu me expresso eu consigo entender melhor aquilo que eu tô fazendo. E aí eu vou aperfeiçoando a minha fala também. Eu quero falar de uma forma cada vez melhor, eu quero conseguir me comunicar melhor. E aí eu vou dormir hoje, vou encostar a cabeça no travesseiro e falar, cara, que bom que foi o dia hoje. E eu vou agradecer. Eu vou agradecer muito pelo dia que eu tive, assim, porque, pô, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, existe um sentimento muito gostoso quando a gente consegue realizar aquilo que a gente se propõe a fazer. E eu não estou falando de coisas, não precisa ser um milionário, não precisa ser capa de revista, é realizar pequenas coisas, assim. Hoje eu acordei cedinho, porque eu fui fazer um exercício físico com um amigo. Fui treinar com ele. Foi a primeira vez que eu fui treinar com ele. E falei, nossa, que bom, assim, eu consegui acordar cedo e consegui fazer, e voltei me sentindo vitorioso, porque eu consegui fazer, sabe? Eu, um pouquinho antes da gente conversar, fiz um almoço aqui pra mim, e aí fiz um almoço e eu cozinhei um prato gostoso pra mim, assim, e eu comi, eu gostei do prato que eu fiz, eu fiquei orgulhoso do prato que eu fiz. Sabe? Eu tô conversando com você aqui, e tem mais gente escutando, e essa conversa vai ficar gravada também,
Pô, que legal que eu estou conseguindo transmitir uma mensagem positiva para as pessoas. Que bom que eu estou conseguindo emanar um pouco da alegria que eu estou sentindo. Que bom que eu estou podendo compartilhar isso com vocês. E aí eu fico feliz com isso. E aí eu vou dormir feliz. Então é basicamente isso que eu quero deixar de recado, assim, para a gente não desistir do desejo de prosperar, não desistir do desejo de evoluir, porque esse é o nosso estado natural. Então, para a gente voltar para o começo do assunto, do normal para o natural é a evolução. A vida evolui sempre. A vida está sempre evoluindo. Então, o nosso natural é a gente evoluir e não ficar preso. Então, o ser humano não nasceu para ficar preso, ele nasceu para ser livre. Né? Em todos os aspectos que a gente pode imaginar, cada um vai fazer a avaliação da sua vida. Em que aspecto você está preso, está se sentindo preso, não está conseguindo ser quem você é, não está conseguindo prosperar, não está conseguindo evoluir. É esse lugar, essa lição de casa que você tem que fazer. Essa é a questão. Então, cada pessoa sabe o que tem que fazer. Faz. Confia que você consegue fazer, confia na sua força de conseguir fazer. E aí você vai ver como tudo vai fluir. Porque vai liberar uma energia que está estagnada, que está presa. E aí a gente vai conseguir se elevar. Né? Esse é o nosso principal objetivo aqui. Eu falo por mim, entendi uma missão minha, que depois eu entendi que não é só minha, é de todos nós. A nossa missão aqui é contribuir para a evolução da raça humana. A gente tem que fazer a raça humana evoluir. Como é que a gente faz isso? Eu preciso evoluir. Né? Você precisa evoluir. Quem estiver assistindo, a gente precisa evoluir. Cada um. E o que é evoluir? Cada um sabe o que tem que fazer para evoluir. Cada um sabe. Só fazer aquilo. E se dedicar a fazer. Sabe? E vai ser natural a gente abrir novas possibilidades. Então eu quero te agradecer de verdade pelo convite, por essa oportunidade. Espero poder ter o privilégio e a honra de visitar Moçambique em algum momento, de poder te dar um abraço pessoalmente, né? E expandir, aprender mais. Nossa, eu sinto que eu tenho muita vontade de ir para a África. Eu sinto que vai ser uma grande expansão para mim, assim, poder colocar os pés nessa terra sagrada que é a África, sabe? Colocar o pé, eu quero andar descalço aí, não? Sentir a força dessa terra, né? Conseguir escutar as pessoas ali, vai ser muito especial. Então, quero colocar essa intenção aqui, jogar essa intenção aqui pro universo e para quem estiver assistindo aqui, eu tenho muito interesse em poder estar com vocês aí e a gente poder conversar mais de perto, olho no olho. O universo te ouviu, Gustavo, tá? E ó, eu tenho a certeza que depois desta conversa, Gustavo, tu vais receber bastantes convites. E quem sabe, num desses convites, talvez consigas vir para Moçambique. Eu acredito que sim, Gustavo. E assim, Gustavo, muito obrigada. Foi um prazer muito grande ter-te aqui. Muito obrigada por esta dádiva, pelas tuas dicas. Eu acredito que ajudou a mim e a muita gente. Estou a receber aqui alguns comentários em privado, da Dália, da Décia, estão a agradecer muito pela live. Então, assim, foi muito bom, Gustavo, e vou querer convidar-te mais vezes, com novos temas, tá? E acredito que tu vais também estar aqui. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Continua assim, Gustavo. Continua a inspirar o mundo, porque é para isso que a gente está aqui, tá? Muito obrigada, Gustavo. Obrigado. Eu que agradeço muito, assim, foi muito boa essa conversa, mas eu gostei bastante, assim, você tem uma condição muito boa, fez perguntas muito boas, você tem uma fala muito amorosa, assim, me senti muito acolhido aqui, então estava super à vontade para poder trocar e falar do que eu aprendi, então foi muito bom para mim também. Te agradeço. Obrigada, Gustavo. Então, até breve, Obrigado, gente. tá? Até breve e Moçambique espera por ti, tá? Um grande beijinho no coração. Tchau e obrigada a todos. Tchau. Esqueçam de ser felizes e até a próxima conversa. Adeus. Não esqueçam de ser felizes. Tchau.